Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira. E olha só, hein? Grana podendo entrar, em milhões na conta do Vasco. A gente vai falar bastante sobre venda de chileno que está indo para o futebol argentino e vai sobrar para o Gigante da Colina aí uma quantia considerável. Outra situação envolvendo mais duas vendas do exterior que ainda não foram acionadas, hein? Resta pouco tempo para essas equipes exercerem aí, né, a opção e a prioridade na compra de dois destaques, um da MLS e outro do Campeonato Paraguaio. E claro, vamos falar bastante sobre o treino de hoje. Parece que Dimitri Payet, Felipe Coutinho, todos os jogadores que estão no elenco vêm gostando do trabalho do Felipe e também vamos falar bastante acerca dessa questão. Mas antes, vamos falar sobre o jogo contra o Atlético Goianiense já com arbitragem definida, tá? Não perca as informações sobre a próxima partida do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o rebaixado Atlético Goianiense. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Não esqueça de vir aqui no primeiro comentário fixado e clique no link da Estrela Bet. A Estrela Bet patrocina o Vasco no basquete, patrocina o Vasco no futsal e, claro, te dá 500, galera, é isso mesmo. R$500 de bônus para você fazer os seus palpites esportivos. É só ir ali no primeiro comentário fixado, clicar no link e resolver a sua vida na melhor casa de palpites do Brasil. E olha só, você que quer sacar o seu FGTS de forma antecipada, a Mais Ágil desenrola para você. Olha aqui, ó, aqui está o WhatsApp da Mais Ágil, você que quer fazer aquela obrinha, quer levar a patroa para passear, que aguentou você ouvindo e falando de Vasco o ano inteiro e comprar aquele carro, enfim, você decide. O que você tem que decidir agora é correr lá na Mais Ágil, ligar aqui para Mais Ágil através desse número de WhatsApp ou clicar no link que está lá na descrição desse vídeo. A Mais Ágil ela saca o seu FGTS com antecipação em menos de 24 horas. Pegou a visão, irmão? Então vamos lá, corre lá na Mais Ágil. Solta a vinheta, bora pro vídeo, porque ó, tem bastante assunto pra gente falar. Enfrenta o Atlético Goianiense nesse final de semana, estaremos em loco fazendo a nossa cobertura e claro, né, a projeção para esse jogo é boa ou ruim? Existem duas formas da gente pensar diante desse cenário. É claro, o jogo em que o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense já temos arbitragem definida, Lucas Paulo Torezin do Paraná será o árbitro responsável pelo apito, confesso que é uma arbitragem que eu não conheço, tá? É um árbitro que a gente não consegue determinar se gosta de trazer o jogo para si, quer ser protagonista, deixa o jogo rolando, para muito com faltas, não tem como a gente ter essa visão tão assídua desse árbitro. Mas é um árbitro do Paraná, aparentemente sem muita experiência, né? A gente tem um árbitro que não apita aí jogos do Vasco em forma de um controle de jogos diante de um cenário a longo prazo. Vamos ver como que vai ficar, né, essa arbitragem em uma partida teoricamente fácil ou difícil para o Vasco, e a gente vai trazer essas duas projeções. Bom, a primeira projeção, o Vasco vai ter facilidade contra o Atlético Goianiense? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se a gente for pensar nos atletas em si, né, o Atlético Goianiense está rebaixado. A maioria dos jogadores não vão ficar, vão sair. Seria interessante para esses jogadores se perderem por lesão ou correr o risco de ter ali um problema um pouco pior, cirúrgico, numa dividida, enfim. Não sei se seria interessante para os jogadores do Atlético Goianiense se colocarem em risco nesse final de temporada, sendo que o panorama do Atlético Goianiense não vai mudar. É Série B ano que vem e ponto final, já está decretado. Ou existe também a grande possibilidade dos jogadores performarem, quererem mostrar trabalho para conseguirem novos clubes para 2025. Então existem esses dois cenários. Eu queria saber a sua opinião, qual se encaixa mais nesse jogo entre Vasco e Atlético Goianiense, principalmente diante de um cenário em que o Vasco praticamente não cai mais para a Série B, né? Se empatar esse jogo, acabou, as porcentagens se zeram, mas eu quero saber o que você acha a respeito dessa questão envolvendo, né, um jogo em São Januário com o apoio da torcida, junto com a sua, vamos dizer assim, mudança de panorama, né? O Felipe vem fazendo um trabalho que parece que está agradando os jogadores internamente, contra um Atlético Goianiense já rebaixado, decretado o futuro do clube goiano. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que eu quero entender o que você acha desse assunto. Bom, falando sobre treinamento, né, parece que o Felipe vem trazendo uma metodologia interna em que recupera
o entusiasmo dos jogadores. As informações que eu tenho é que sim, os jogadores estão gostando da forma que o Felipe vem tratando, principalmente a meritocracia interna, né? O que isso quer dizer? Que os jogadores que realmente estão bem e os que estão mal, eles estão sendo julgados pela comissão técnica pela forma no qual atuam, e não por escolhas pessoais, nada disso, e sim pela forma que estão atuando. Então teremos mudanças? Com certeza teremos mudanças, porque o que o Vasco atuava no jogo contra o Corinthians, contra o Fortaleza e contra principalmente o Botafogo, foi algo desastroso, e o que está desastroso precisa ter algumas mudanças estruturais. Vamos ver o que o Felipe vai fazer para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Mudanças vão acontecer, e a gente vai observar quais serão essas mudanças. Olha só, milhões entrando no cofre do Vasco, hein? A gente vai falar sobre isso porque o Boca Juniors se aproxima da contratação de Carlitos Palacios. Carlitos Palacios tem aí atrelado ao Vasco 50% dos seus direitos econômicos. E o Colo-Colo fez a transferência, né? Vai realizar essa transferência do Palacios para o Boca Juniors da Argentina por cerca de 26 milhões de reais. O que sobra para o Vasco que tem 50%? Cerca de 13 milhões de reais devem entrar nos próximos dias, né, nos cofres do Vasco. Seria um respiro financeiramente ou esse dinheiro vai para pagar dívidas, conforme o Pedrinho e o Marcelo Santana falaram anteriormente, principalmente na coletiva concedida na última semana, né, nessa semana. Então, a gente vai estar falando bastante sobre essa venda, porque o Carlos Palacios foi vou falar porque não é unanimidade. É um dos jogadores que vieram para o Vasco e tiveram problemas psicológicos, né? Tiveram problemas de adaptação. Isso daí não é novidade no Vasco, tá? Isso acontece o tempo inteiro. E claro, o Carlitos Palacios agora sendo transferido para o Boca Juniors da Argentina, o Vasco recebe cerca de 13 milhões de reais. Lembrando que Capasso ainda pode estar indo para o Olímpia, que ainda não acionou o Vasco dentro da hipótese de contratá-lo, hein? Caso não aconteça, o Olímpia pode perder aí a prioridade na compra e aí o jogador também pode retornar ao Vasco para 2025. O Olímpia que ia desembolsar cerca de 6 milhões de reais para contar com o zagueiro argentino que está na equipe paraguaia fazendo sucesso. O Capasso lá no Olímpia faz sucesso e a gente vai estar falando bastante sobre isso no futuro, nessa possível transferência do Manuel Capasso para o Olímpia, que ainda não exerceu, não foi lá acionar a cláusula ou até mesmo contactar o Vasco acerca dessa compra. O mesmo acontece com Luca Orediano. Vamos dizer aí o terceiro melhor jogador da MLS. Enfim, jogador que é destaque, tem o gol mais bonito da Liga Americana, né? E claro, é um dos jogadores que mais se valorizaram nos últimos meses jogando na MLS. O Corediano tem muita capacidade técnica, é muito bom jogador e teve o mesmo problema no Vasco que o Palacios. Problemas psicológicos, adaptação, não conseguiu se manter fortemente e mentalmente no Brasil. Então, temos aí uma possível venda que ainda não foi acionada pelo Cincinnati, exatamente. Vamos ver aí o andamento dessa sequência de vendas de jogadores que estão emprestados para fazer caixa ou esses jogadores podem voltar. Esses jogadores têm contrato com o Vasco. Vale lembrar que o Vasco necessitava muito de um jogador semelhante ao Luca Orediano após o Adson se lesionar. O Vasco foi no mercado, contratou algumas peças que não deram certo. Óbvio, o Luca Orediano não seria o ideal por conta das suas questões psicológicas, mas campo e bola seria titular com certeza depois que o Adson se machucou até o final dessa temporada. E claro, eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Olha só, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.